Eu sou o Júnior, o câmera do pastor Fernando. Fique conosco. Bem, uma palavra de Deus para você. Evidências de grandeza. Há um ditado chinês que diz que a repetição grava suas marcas até nas rochas. O pastor Mark Murdock, em um de seus livros, ele escreve o seguinte, que um dos grandes erros dos pastores, de muitos pastores, é achar que eles têm que ter uma nova mensagem a cada culto. Eu acredito que nós precisamos ser mais relembrados do que instruídos. Então eu acredito que o que eu vou ensinar aqui para você, talvez você já tenha ouvido, mas eu acredito da necessidade de estarmos relembrando a palavra, recordando a palavra, relembrar a palavra, reestudar a palavra, nos ajuda a estar nos aprimorando. Porque no reino espiritual, ou você está melhorando, ou você está piorando. No reino espiritual, não tem como estarmos estacionados. Não tem como parar. Ou você está indo se movendo para melhor, ou você está se movendo para pior. Porque a Bíblia declara que há dentro de nós duas naturezas. A nossa natureza caída, gerada pelo pecado, e a natureza do Espírito que foi colocada em nós. E essas duas naturezas, elas guerreiam, elas militam uma contra a outra para que a gente não faça o que quer. Por isso não tem como estacionar na vida. Ou estamos melhorando ou estamos piorando. E eu gostaria de comentar com você um pouco sobre evidências de grandeza. A Bíblia diz que nós devemos deixar de ser meninos na fé, devemos deixar de ser criança, que devemos crescer, que devemos nos tornar cristãos maduros e que se alimenta de alimentos sólidos e não apenas de leite, mas eu acredito que uma das evidências de grandeza na vida de uma pessoa é quando ela está concentrada em ajudar os outros. Em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 43, Jesus disse como ser grande. A minha pergunta para você é, você quer ser grande? Você está interessado em ser grande? Jesus ele se depara com uma discussão entre os discípulos por qual deles seria o maior. E Jesus ele não destrói o interesse dos seus discípulos de ser grande. Jesus não poda isso, não castra isso. Ele apenas mostra para os seus discípulos que o reino de Deus ele é totalmente o contrário ao reino do mundo. A Bíblia diz que o que os homens elevam, aquilo que os homens valorizam muito, Deus abomina, Deus rejeita. E a Bíblia mostra para nós a maneira como nós podemos ser grandes. Como é possível se tornar grande. É possível se tornar grande. O problema, ou a solução, está na maneira como Jesus propõe ser grande pela palavra. A Bíblia diz em Mateus, a partir do versículo 42, mas Jesus, chamando os discípulos a si, disse-lhes, sabei que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Jesus fala desse sistema do mundo, que os grandes usam de autoridade, domina e manipula e faz o que quer daqueles com os quais dominam. E aí ele diz o seguinte, entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Você está interessado em ser grande? A Bíblia traz a receita.
se torne servo. Sirva. Ajude os outros. Faça alguma coisa. Por isso eu digo que evidências de grandeza é a disposição que uma pessoa tem em servir, em ajudar o outro, em ser útil. Porque, segundo Jesus, a única maneira de nos tornarmos grandes é se nós formos servos de todos. Jesus dá o exemplo disso, quando ele pega a bacia e lava os pés dos apóstolos. Quer ser grande? Se torne servo. Você está interessado em ajudar os outros? Você está interessado em servir? Você está interessado em contribuir para o bem de alguém? Ou você vive apenas em prol de si mesmo? Nós estamos vivendo a era do egoísmo e do egocentrismo, onde as pessoas estão preocupadas apenas consigo mesmas e não se importam com o outro, com o próximo, com a igreja, com a família. Vivem para si, porque esse mundo ele é dominado e regido pelas forças do inferno. Se você pretende obedecer a palavra, se você pretende viver segundo a vontade de Deus, você precisa saber que você terá que nadar contra a corrente. Terá que ir na contramão da existência humana. Ser grande aos olhos de Deus é totalmente diferente de ser grande aos olhos dos homens. A Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu sei perfeitamente bem que você não pode ajudar todo mundo. Eu sei totalmente que eu não posso ajudar todo mundo, você não pode ajudar todo mundo. Mas a questão é que a maioria das pessoas, mesmo cristãs, mesmo dentro da igreja, não estão fazendo absolutamente nada. A questão não é ajudar todo mundo. A questão é fazer o que eu posso. Porque Deus ele vai cobrar de mim aquilo que eu posso. Deus não espera que eu ajude o mundo inteiro. Deus espera que eu faça o que eu posso. Deus espera que eu dê o meu melhor pelo reino de Deus. A própria Bíblia diz isso, que nós devemos ser abundantes na obra de Cristo. Levai a carga uns dos outros. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo 25, que os membros têm que ter igual cuidado uns dos outros. Os membros têm que ter igual cuidado uns dos outros. Quando um membro no corpo de Cristo, e eu estou falando da igreja, não funciona como deveria, todo o corpo sofre. A minha pergunta para você é: você tem funcionado como igreja na sua igreja? Porque a Bíblia compara a igreja a um corpo. E um corpo tem diferentes membros, mas cada membro tem que funcionar naquilo e para aquilo que existe. Sabe por que eu tenho que usar esse óculos? Porque os meus olhos não funcionam direito. Eu tenho um problema na vista. Por isso eu carrego esse óculos. Por isso eu digo para você, quando algum membro do corpo não funciona como deveria, todo o corpo sofre. O meu corpo, o meu organismo, tem que carregar esse óculos na cara, né, no rosto, na cara mesmo. Porque os meus olhos não funcionam direito. E, infelizmente, nós não temos uma igreja que como deveria ser. Porque a igreja foi projetada por Deus para ser a coisa mais incrível da terra, mais extraordinária da terra. E nós só não temos uma igreja que funciona, que seja eficaz, atuante, porque nem todos os membros estão funcionando como deveria do corpo.